Ouvintes da Rádio Alto, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da sua rádio. Hoje vamos iniciar um novo tema que tem a ver com um termo que já aqui falámos várias vezes, a dopamina. Hoje vamos saber o que é, para que serve e como aumentar. Olá, ouvintes. Nós esperamos que vocês estejam bem e que estejam a aproveitar bem o tempo e que a cada dia que passe vocês consigam ter mais curiosidade, consigam ter mais consciência, consigam fazer alguma reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que está mal, e com o tempo deixem de apontar as causas do vosso mal-estar aos outros, porque na verdade vocês têm que pensar um bocadinho em vocês e o que é que vocês fazem para isso. Nós falamos aqui muitas vezes no programa sobre motivação, sobre drive, se vocês quiserem ter assim um termo mais fixe, drive, sobre força de vontade, sobre baby steps, e muitas pessoas perguntam, está bem, mas e como se faz? Está bem, mas como é que se consegue? Nós achamos na vida que algumas coisas são adquiridas, que são intrínsecas e que são nossas e que toda a gente devia ser assim e que toda a gente devia ser igual, mas não. Nós falamos aqui no programa já há muito tempo que nós temos que ser proativos com o nosso corpo. Nós devemos ajudar o nosso corpo o melhor que podemos a ajudá-lo a trabalhar a nosso favor e não contra nós. E o que é que nós fazemos? Nós muitas vezes delegamos, e porque é fácil beber, e porque é fixe comer muito, e porque é fixe beber um shot, e porque é fixe fumar, e porque é fixe. É fixe que nós estamos integrados em grupos que fazem isso, e que todas as pessoas, tipo eu, que têm alguma consciência nesse tipo de comportamento, são umas chatas, são uma seca. Queridos ouvintes, vamos dar 2 passos atrás e vamos ver porque é que nós falamos tantas vezes nisso. Outra das coisas que nós gostávamos que vocês deixassem de fazer, porque isso também é um bocadinho, vai-vos ajudar, é deixarem de ser críticos na primeira palavra que nós falamos. Se nós falamos em jejum intermitente, vocês reviram os olhos. A maior parte das pessoas revira os olhos. Pá, lá estão eles. Nós falamos em meditação. Lá estão eles outra vez em meditação. Nós falamos em autoconhecimento. Oh, meu Deus, não sei. Porque as pessoas não acreditam em nada disso, isto, não é? Porque há um ceticismo brutal contra aquilo que está ao nosso alcance fazer. Isto porquê? Porque nós temos uma mente sabotadora e autocrítica. E então aquilo que aparentemente é muito fácil, a nossa história, o nosso passado e a nossa mente negativa diz logo, não, isto é mau, isto é não sei o que mais. E hoje eu não estou a pedir para acreditarem em nós, nem estou a pedir para colocarem alguma fé naquilo que nós dizemos, porque aquilo que nós dizemos é uma mera opinião. Eu só estou a dizer que alguma coisa que nós falamos aqui, que vocês tenham alguma curiosidade e vão ao Dr. Google, ou a outro motor de busca qualquer que vocês queiram, e procurem e vejam se realmente há coisas, porque muitas das críticas e muitas das considerações, e eu fico mega triste, a sério, não é por nada, não levo nada a mal, cada um é como é, sobre os cuidados que nós temos neste programa para aumentar a abrangência, para que as pessoas mesmo se deem conta que está ao nosso alcance fazer muito por nós próprios, e vocês reviram os olhos e dizem, mais uma vez, e aquela, pronto. Então hoje, queridos ouvintes, depois do sermão dado, porque literalmente tem um sermão. É o prólogo. É um sermão, é um prólogo. E vamos falar de uma substância chamada dopamina. Que já aqui falámos muitas vezes, noutros programas. Nós falamos na dopamina, na serotonina, falamos em algumas coisas. Hoje vamos definir e vamos também perceber. E vocês, toda a parte científica e alguma coisa que nós possamos dizer não tão científico, queridos médicos, queridos especialistas, por favor ajudem-nos e mandem feedback se alguma coisa estiver errada. Mas a dopamina está ligada diretamente a um sistema de recompensa do nosso cérebro. Ouvir uma música, sentir o cheiro da terra molhada, sentir o cheiro da canela, sentir alguma coisa que nos leva basicamente é um neurotransmissor. É um neurotransmissor. Faz libertar essa substância que tem imensas funções no nosso organismo e que aumenta a motivação, o foco, a concentração, entre outras coisas. Vejam lá, alguma coisa...
tão fácil de fazer. Mas porquê a dopamina? Mas para que serve? Isto é uma das coisas que nós, de uma forma muito simples, eu e a Fernanda vamos aqui dizer. A dopamina é o neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. A substância, quando libertada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Além disso, a dopamina atua em todos os processos cognitivos e aprendizagem, aumentando os níveis de memória e atenção, auxiliando os controles de movimentos, promovendo a saúde do intestino, que é fundamental, e contribuindo, inclusive, para o aumento da massa muscular. Isto é daquelas coisas que nós muitas vezes fazemos desporto, mas as coisas não acontecem. Muitas vezes nós temos o cólon irritável e até fazemos uma alimentação correta e não percebemos porque continuamos assim. E, queridos ouvintes, vocês vão perceber o que é que nós fazemos muitas vezes para que a dopamina esteja em níveis menos ou mais baixos e que não nos ajude tanto. É por isso uma substância muito importante. É uma substância muito importante. A dopamina é conhecida como uma molécula da motivação e pessoas com baixas concentrações de dopamina geralmente têm pouco entusiasmo e podem até precisar de substâncias tipo a cafeína, açúcar e outros estimulantes para enfrentar as atividades do seu dia-a-dia. A deficiência de dopamina é um dos fatores neuroquímicos que pode estar ligado à depressão, à ansiedade e por aí fora. Por isso, é daquelas coisas que nós realmente devemos ter alguma atenção. A dopamina pode proporcionar uma intensa sensação de prazer, recompensa e satisfação. E isto, queridos ouvintes, quando nós queremos fazer, isto é a recompensa e prazer, quando nós queremos fazer alguma coisa nova, quando queremos um novo hábito, uma nova rotina, nós devemos mentalmente dar-nos recompensas. Porquê? Porque ir ao ginásio um dia, e eu acho que isto quando nós queremos alguma coisa que faz sentido para nós devemos começar lentamente, e não muito, e não tudo de um só dia. Porquê? Porque isso não dá muito prazer, isso de ansiedade, depois nós contamos o relógio, e depois nós estamos à espera, como toda a gente neste momento, na sociedade em geral, nós estamos à espera de um efeito imediato, de uma resposta imediata. Se queremos ir para o ginásio, nós queremos ficar tonificados numa sessão. Se nós queremos, temos um problema, dor de cabeça, nós tomamos um comprimido porque queremos ficar imediatamente bons. E às vezes não vamos à causa. E o que nós estamos a dizer é que os hábitos devem ser algo que nós devemos ter atenção todos os dias, dia sim, dia não, 7 dias por semana, 24, todos os meses, 365 dias por semana, todos por ano. Esse imediatismo leva ao stress, não é? Sempre, porque assim, se nós fizermos as coisas baby steps, e baby steps é passinho a passinho, em direção, por exemplo, e eu acho que há uma máxima que nós devemos ter, que é a melhoria da nossa vida, ter melhor ambiente, sentir-se mais preparado para tudo o que a vida tem. E isto tem a ver também com a saúde. E nós, se nós não fazemos a nossa parte, e se não fazemos todos os dias um bocadinho, nós nunca vamos ter isso. E depois vamos culpar o A, B, C ou D, ou porque as outras são pessoas fantásticas, ou nós somos maravilhosos, mas isso não interessa, quando a nossa parte nós não fazemos. Agora, isto é só para ver, do ponto de vista o cérebro é projetado nós temos a amígdala, não é? E ela preocupa-se com todas as ações que nos ajudam a sobreviver e que nos afastam do perigo, supostamente. Mas também temos as outras que estão ligadas àquela coisa que nos dá motivação, que nos ajuda a ultrapassar todos os obstáculos e que nos dá força de vontade. E essa é a dopamina. E nós, ao bocadinho, nós temos que ajudar o nosso cérebro e não prejudicar. Uma das coisas que prejudica mais os níveis de dopamina no sentido negativo é a junk food. São lanches gordurosos, fast food, refrigerantes, tudo que é frito, açúcar, farinhas brancas e por aí fora. E isto porquê? Porque desencadeia muitas vezes uma grande quantidade de dopamina que dá
nesse momento, não é? Se nós comemos muito açúcar, se nós comemos qualquer coisa que nos satisfaz, neste momento há uma libertação imensa de dopamina naquele momento, mas ela rapidamente desaparece. E nós temos que repetir a experiência para sentir o mesmo que sentimos quando comemos. Quando temos aquelas crises de ir ao frigorífico e comer imensos chocolates. Mas, queridos ouvintes, não é só em termos de alimento que pode haver uma libertação imensa de dopamina. Estar constantemente no telemóvel, ir às redes sociais, fazer um jogo de forma viciada também provoca esta libertação de dopamina. O próprio nosso cérebro é que tende a esse comportamento. Exato. Mas nós fazemos... Porquê? Porque isso dá uma sensação momentânea de conforto e de satisfação. E que depois queremos que seja repetido. E nós queremos que seja repetido. E quando acontece alguma coisa, tipo uma discussão, o que é que nós fazemos? Nós vamos outra vez àquilo que nos deu uma sensação de conforto e até alienação, daí que drogas por aí fora, é isso, não é? Porque dá momentaneamente é extraordinário, mas o quê? Isto depois acaba. E então nós o que é que fazemos? Tomamos outra vez todas aquelas atitudes de vícios, porque... os Facebooks, já não o Facebook, mas os Instagrams e outras coisas assim, e todas estas redes sociais que as pessoas vivem e devoram, não é para aumentarem a cultura e infelizmente e o conhecimento, mas para verem o que os outros andam a fazer. Isso dá-me... E muitas vezes para a crítica gratuita e outras coisas mais complicadas. Porque, não é? Ouvintes, o Facebook, por exemplo, é um pasto disso. Não é? Mas já vamos aí, porque isso é muito importante. Nós vivemos num momento... Desculpem lá. Vamos à recompensa e ao prazer primeiro, vamos depois para a outra parte, não se esqueça. Já agora dizer que, desculpa talhar, que a dopamina é também uma substância que, precisamente por causa disso, é utilizada muito nos tratamentos do foro psiquiátrico, alguns, não é? Claro. Porque por causa dessa sensação de prazer que provoca. Imediato. E de conforto. E de conforto, aquela coisa de satisfação. Uma pessoa tem uma zanga monumental, tem um desgosto ou qualquer coisa, o que é que se faz imediatamente? Refugia-se. Queridos ouvintes, isto é verdade. E eu quando fumava, e isto hoje até me parece incrível, mas é verdade, quando eu fumava, alguma coisa que acontecia, eu fumava 50 cigarros. Exagerado, claro. Ao mesmo tempo, a sério... Aumentava a dose. Aumentava a dose. E quando o cigarro a mim até me provocava mal-estar. Não se entende muito bem. E por isso, queridos ouvintes, nós temos que ver estas... Mas ao mesmo tempo dava conforto. Mas não me sabia bem. E por isso é aquela dualidade complicada, porque eu sabia que era uma coisa que me estava a fazer mal e depois tinha dois anjinhos, um a dizer que me estava a fazer mal e outro que é aquela coisa de compensar algo que me tinha acontecido de forma errada. Era a voz interior. E isto, queridos ouvintes, é muito importante nós aceitarmos e nós assumirmos que a vida tem estas coisas e que ninguém está a salvo destas coisas e que nós temos que, eventualmente, com a ajuda da dopamina, serotonina, outras coisas como estas, nós estarmos atentos e ajudarmos o nosso corpo a enfrentar de forma positiva todas estas coisas na vida. E a forma positiva é nós estarmos conscientes de que temos esses comportamentos, de que temos acesso a tudo o que pode ser, entre aspas, desviante, fácil, e que não nos ajuda absolutamente nada. Porquê? Porque acabando o efeito da dopamina intensa que você teve naquele minuto, ela gasta-se e você do que é que vai sentir que lhe falta alguma coisa, então volta outra vez. E por isso isto é um ciclo vicioso que não acaba. E é por isso, muitas vezes, queridos ouvintes, que nós estamos a falar aqui que você, em vez de fazer zapping à noite, que é outra coisa que é viciante, você deveria operar num programa de humor, ou um programa de National Geographic, ou qualquer coisa que desperta curiosidade, ou Masterchef. Aprendi tanto com o Masterchef. E por isso que qualquer coisa que seja um nível diferente daquilo que você está acostumado. Para quê? Para alimentar o seu cérebro, para criar interesse. E quando nós vemos alguma coisa que nos dá interesse, esta dopamina é libertada e nós sentimos, uau, isto é mesmo fixe. Só que isso pode ter um aspecto positivo ou negativo, não é? Okay. A libertação da dopamina e o conforto que dá. Sim, mas quando nós estamos uma vertente positiva, também uma vertente não positiva. Sim, mas quando estamos a falar em questões de quando nós sabemos que há alguma coisa errada, nós vamos aos bocadinhos substituir por outra e que ao mesmo tempo que aumenta o nosso conhecimento, que aumenta a nossa curiosidade, que nos dê outras ideias, que nos dê outras opiniões, porque nós vivemos tão formatados, queridos ouvintes, todos, que é importante de vez em quando sair um bocado da nossa bolha e saber outras coisas. É por isso que eu estou a dizer recompensa e prazer. Outra coisa que e eu acho que é importante, eu acho que toda a gente já tem essa ideia,
fazer desporto é importante para a nossa saúde e também para que a dopamina seja libertada, digamos assim, de uma forma mais ao longo do dia, que não seja tão ali, tão no momento. Mas, queridos ouvintes, vocês é que têm que ter a noção de recompensa e de prazer. Quando nós fazemos desporto, eu não conheço assim muita gente que adora fazer desporto, que adora estar ali a trabalhar e que esteja no dia seguinte cheia de ácido láctico e cheia de dores musculares. Queridos ouvintes, e essa ideia do prazer imediato e de sentir sempre bem, você tem que abrir um bocado o leque dessas coisas. Nem é só fazer desporto, é atividade física. Sim, atividade física. Eu estou a dizer atividade física e outras coisas que implicam... Mas há pessoas que se viciaram nisso. Sim. Apesar de muitas vezes causar desconforto. Sim, em é verdade. Momentos, não é? Mas eu estou a dizer de uma coisa tranquila, percebe? De fazer uma caminhada eu estou a dizer 20 minutos, em vez de ir ao café, vocês desculpem, ir comer uma bola ou comer um bolo, começarem a pensar que talvez se levassem uma fruta ou levassem qualquer coisa de casa, talvez fosse melhor para si e para a dopamina, para que ela funcione e que seja libertada. Porquê? Queridos ouvintes, nós quando comemos, eu lembro-me, a casa dos meus pais tinha pessegueiros, tinha laranjeiras. Eu ainda me lembro hoje, e a minha dopamina neste momento está a ser libertada, ainda me lembro, de verdade, ainda me lembro hoje, mas de verdade. Só de se lembrar. Só de pensar como é que nós íamos à árvore, tirávamos os pêssegos e comíamos à dentada. Isso já liberta a dopamina. Liberta a dopamina. Porque é importante nós termos estas memórias, e isto é o segundo ponto. Mas isso não faz mal. É memória, o foco e atenção. Posso me lembrar aqui de uma bola de Berlim e não a como e liberto tipo de dopamina na mesma. O que é que eu faço? Queridos ouvintes, adoro bolas de Berlim. Mas o que é que eu faço para comer poucas bolas de Berlim? Eu procuro comê-las quentes. Fico mega enjoada. E durante um tempo lembro-me do enjoo e não do gosto que tive naquele momento. Mas isto é uma estratégia. Mas isso também ao comer também não dá gosto. Mas não, como bem no princípio, mas depois fico super mal disposta. E a imagem que me fica na minha memória é o mal-estar que eu tenho depois de comer. E depois ponho a compensar. Será que compensa o gosto momentâneo em 5 segundos, isso é um no bloqueio minuto? da dopamina. Percebem? Não, a dopamina por aquela via não me interessa muito. Até porque é uma coisa que é tão rápida e dispersa-se tão rápido que acaba por não ter uma função naquilo que é muito importante, que é manter o foco, manter a atenção, que é o segundo muito ponto. Bem, Maria, há bocado falou da serotonina. Qual é a diferença entre as duas, entre a dopamina e a serotonina? Não, e antes disso, deixa-me só dizer que é muito importante. Do tempo. Eu sei, a dopamina melhora a memória, aumenta o foco e a atenção. Neste sentido, é muito comum tratar-se pessoas com déficit de atenção, com alguma coisa que esteja ligada à dopamina ou que ative a libertação de dopamina para esses tratamentos. Outra das coisas extraordinárias e que pessoas que têm problemas de intestinos, é fundamental a dopamina para a saúde intestinal. Algumas das bactérias que vivem no intestino estão ligadas à produção da dopamina, que auxilia nos movimentos peristálticos intestinais. Por isso, vejam lá o controle dos movimentos. E isto, eu peço desculpa a todas as pessoas da área da saúde, mas há doenças muito complicadas, como o Parkinson e outras, que neste momento, com o aumento da dopamina, eu não sei se isto é verdade, eu vi na pesquisa que eu vi, que com o aumento desta substância e que o aumento da libertação desta substância que reduz os tremores e por aí fora. Pode não ser verdade, pode ajudar a mas pode ajudar. E depois, que os ouvintes, a dopamina ajuda ou contribui ou é proativa no aumento da massa muscular. A massa muscular não é para uma pessoa ficar gigante e disforme, mas, por exemplo, na nossa fase da nossa vida, minha e do Fernando, nós para termos os nossos ossos saudáveis, não é só tomar de vitamina D3, porque nós com o tempo perdemos densidade óssea, é fundamental nós temos os músculos à volta dos nossos ossos bem tonificados ou trabalhados. Para quê? Para protegerem os nossos ossos, e quanto melhor os músculos estão tonificados, menos possibilidades temos de alguma ruptura. Agora, o Fernando disse muito bem, qual é a diferença da serotonina e da dopamina? A serotonina é conhecida, é um neurotransmissor também, chamado como hormona da felicidade.
As duas substâncias contribuem para várias funções do nosso organismo e muitas vezes nós confundimos. Pois, porque também trata da felicidade, da Também serotonina. trata. A dopamina é produzida a partir da tirosina, um aminoácido não essencial que é produzido naturalmente pelo organismo, mas que também pode ser ingerido através de alimentos, que nós vamos falar, e suplementos. A serotonina é sintetizada a partir de um aminoácido essencial chamado triptofano. Além disso, a quantidade de normalmente elas podem, quando está uma em alta, a outra pode estar em baixa, e portanto elas até podem estar aqui a lutar entre si. Mas uma coisa que é fundamental, que também perceber, e eu até pedir opiniões, eu sei que nós hoje vamos aos médicos de família e eles têm um tempo contado para cada pessoa, por isso, se tiver a possibilidade de ir a um médico sem ser... Eles fazem o que podem, não estou a criticar, nem pouco mais ou menos. Mas se puder ir a um médico e falar da dopamina, da serotonina e o que é que você pode fazer para melhorar, mediante aquilo que nós vamos dizer agora, pergunta ao seu médico todas estas questões e como é que isso pode ajudar, quais são as substâncias que podem ajudar a que ela seja libertada de uma forma que ajuda a viver melhor. E elas compensam-se uma outra em termos de níveis, não é? E compensam-se a serotonina e a dopamina, estão sempre a ser... Uma compensa o baixo nível da outra. Exatamente. A serotonina é também produzida também nos intestinos, e que muitas vezes os intestinos são e nós muitas vezes não os valorizamos como tal, mas são o nosso segundo cérebro. Por isso é que muitas vezes o cólon irritável não tem uma causa médica e visível, mas tem uma causa, mas digamos assim, é uma doença psicossomática que tem a ver com as nossas emoções e a forma como nós lidamos com essas coisas. Agora, esta toda, entre a dopamina e a serotonina, acima de tudo nós temos que ter uma ação de perceber, primeiro, como é que nós estamos, e de perceber o que é que nós estamos a fazer para que essas substâncias não sejam produzidas. E algumas delas, quando estão em baixa, são falta de motivação e prazer, perda de libido, cansaço e fadiga excessiva, alteração dos movimentos, problemas de concentração, falta de memória, insónia e mudanças de humor. Às vezes até pensamos que poderíamos ter uma doença mais grave, não é? Às vezes não. Mas às vezes nós associamos isto a cansaço extremo, stress, ansiedade, falta de motivação de todas as ordens, aquela coisa e falta de realização. E como é que então podemos aumentar os níveis de dopamina para não acontecer isto? Pronto, a forma que toda a gente aconselha a fazer é aumentar os níveis de dopamina para que ela seja libertada de uma forma natural. Pois, porque também há uma forma de suplementos e... Queridos ouvintes, quando nós tomamos suplementos, nós temos que ter a noção que só uma pequena percentagem do princípio ativo de alguma coisa é assimilado, porque o nosso organismo elimina toda a parte. Por isso, tudo aquilo que pudermos fazer através da alimentação e através de outras coisas que vamos dizer, seria muito melhor. Como é que nós podemos aumentar a libertação da dopamina? Fazer exercício físico. Por exemplo. Fazer exercício físico não é daquela forma brutal. É só, querido ouvinte, para si pode ser só subir uma escada. Tipo manutenção. Para si pode ser só, em vez de estar sentado, ajudar alguém na sua própria casa a aspirar, a varrer. Em vez de ir por elevador e pela escada. E por exemplo, a ajudar... Se nós, por exemplo, há uma coisa fantástica que é a libertação de dopamina, é quando alguém... é responsável, que isto custa-me um bocado, é responsável pela manutenção de uma casa arrumada, não sei o que mais, e aparecem as pessoas que vivem naquela casa e ajudam. A sensação de gratificação, a sensação é tão importante para a outra pessoa que vocês não imaginam. Estão a aumentar enormemente a sensação de felicidade, prazer na outra pessoa, e vocês estão a fazer alguma coisa com o tempo, também vos vai dar aquela sensação de bem maior, ou seja, fizemos alguma coisa para contribuir para que todas as coisas funcionem. O nosso primeiro programa, acho que foi um dos primeiros programas que nós fizemos, foi sobre a meditação. Falámos, acho que a pessoa que nós tivemos como referência, já não me lembro bem, mas acho que foi um senhor chamado Paul Ricard, que é um francês, e que tem um livro, deve ter 50 páginas só, e que é a base da meditação,
e que a meditação, depois falamos muito de um senhor que já não está cá entre nós, chamado Thich Nhat Hanh, e ele falava muito em mindfulness e aplicar mindfulness no nosso dia-a-dia. Não interessa muito, segundo as pessoas que eu vou ouvindo e as pesquisas que eu vou fazendo, não interessa muito estar 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 10 minutos a fazer meditação e a seguir começar a resmungar, a gritar, a espernear, ou porque alguém não fez um pisca, ou porque alguém foi pela esquerda e devia ir para a direita, ou porque alguém disse uma palavra errada e você exalta-se. Isso não é meditação. A meditação não é estar 15 minutos a pensar e a fazer até uma respiração super técnica. Não, a meditação tem que ser uma forma de estar na nossa vida. Isto, aquela coisa teórica de que nós não aplicamos, não é verdade. Uma pessoa que está consciente e vive de uma forma consciente e desperta, não buzina nem maltrata alguém porque não fez um pisca, ou porque não vai pensar mal de um amigo porque simplesmente passou e não cumprimentou. Com certeza o amigo não viu, ou com certeza o amigo tinha outros problemas mais graves e assuntos mais importantes para tratar do que simplesmente dizer olá. Portanto, a meditação faz libertar a dopamina. A meditação faz, além de fazer libertar a dopamina e além de aumentar os níveis de serotonina, dá-nos aquela aumenta a nossa concentração, paz, aquela paz e aquele estar no momento de agora. Porquê? Porque não dá espaço, não pode dar espaço a todas as cenas que nos deixam de ser, ou melhor, que nos obrigam a deixar de ser quem nós somos. Ou seja, que passamos a ser macacos, aqui todos a discutir, a ser mal educados, e depois de repente passou. E as pessoas voltam a ser o que eram antes. Não é bem assim. Passatempos manuais, isso é super importante. Queridos ouvintes, sudoku, palavras cruzadas, bordar, jardinar, cozinhar, aumentar a concentração, escrever, o que vocês quiserem fazer. Tudo que seja com as mãos, porque assim é fundamental para que... E isto dá uma sensação incrível de bem-estar, de conforto e de gosto. Nós falamos sempre, quando é que nós não ficamos, às vezes, incrivelmente... Olha, sobre isso, acho que já uma vez aqui disse, eu tive um oftalmologista em tempos que dizia que se ouvir música ao fim do dia, que era muito bom, por exemplo, para melhorar alguns problemas dos olhos. Sobretudo para aquelas pessoas que tinham, por exemplo, coisas graves como o glaucoma, e que era preciso controlar ou fazê-lo regredir, se isso é possível de alguma forma. E ele dizia que ouvir música, sobretudo ao fim do dia, ao final da tarde, música que nós gostemos, sim, não é? E que nos faça... Que é e agora eu percebo o porquê, não é? Ele dizia muito isso. É muito engraçado. Quer dizer, ouvir música, quando é que você, querido ouvinte, você não se levanta rapidamente porque ouve uma música, pode ser pirosa ou não interessa. E vamos terminar o programa com os alimentos que são importantes ingerir. E hoje vamos ouvir, antes disso, vamos ouvir uma música em homenagem a uma pessoa que se suicidou e que foi um choque. Chester Bennington, dos Linkin Park, adorava esse grupo. E, um tema aqui a meias com o Jay-Z, assim, vamos ouvir no final, portanto, que é o senhor pronto. Mas isto é uma música, queridos ouvintes, que é antiga, mas que, meu Deus, vamos lá. E depois escolher alimentos ricos em tirosina. E porquê? Porque a tirosina faz aumentar os níveis de dopamina. E então, olha, ovos, peixe, carne, feijão, soja. Por exemplo, cuidado com a soja. Eu não posso comer nada que tenha soja por causa das minhas hormonas. Sementes de abóbora, gergelim, lacticínios como queijo e por aí fora. Cuidado com a lactose para quem é sensível, abacates, bananas e por aí fora. Por isso é assim, quando você acha que... Há de reparar que os jogadores de ténis, nos intervalos dos sets, comem bananas. É verdade. As pessoas que percebam porque é que comem bananas e não comem uma laranja ou uma maçã. Exato, mas também tem a ver com magnésio. Sim, e exatamente, por causa do esforço. Exatamente, sim. E é mas uma coisa que é facilmente assimilável. Também liberta a dopamina, aquela sensação de energia. É para se focarem no jogo. Isto, queridos ouvintes, estamos a acabar o programa, é muito importante nós termos a ideia de que nós, para sermos saudáveis e para vivermos em bem-estar, nós temos que ser participativos e não podemos ser observadores da nossa própria saúde. E há coisas fundamentais que cada vez mais é importante. Muitas vezes fazemos coisas para sermos aceitos na sociedade, mas nós cada vez mais temos que ser aceitos por nós próprios e darmos passos pequeninos em direção a envelhecer com saúde e com bem-estar,
porque isso vai nos dar motivação. E vocês, outra coisa, isto é uma produção, é um processo ao longo do tempo. Não estejam à espera de resultados imediatos. Nós não somos bebés que queremos uma recompensa agora. Nós somos adultos e para isso percebemos que há todo um processo. E nós sabemos que no final do processo nós chegamos lá e o nosso cérebro e a nossa dopamina e a nossa serotonina e todos os nossos órgãos vão trabalhar a nosso favor. É isso que nós desejamos, acima de tudo. Muito bem. Jay-Z, Linkin Park, já aqui dissemos, na Mancor para fechar musicalmente este programa e a promessa de voltarmos de hoje a 8 dias. Obrigado, ouvintes. Até à próxima semana.